Oi, gente! Vamos fazer hoje uma live de cone trufado. Quando a gente pensa em fazer, Gabi, eu quero ganhar dinheiro, quero começar a fazer chocolate, tô perdida, não sei por onde começar. Hoje, o que eu trouxe para vocês? Um cone, tá? Cone é um produto que se vende bastante, tá? E a gente pode fazer aí, tipo, de trocentas mil recheios de cone trufado, tá? Eu trouxe uma opção do cone trufado tradicional. Por quê? Vamos começar pelo tradicional. E daí você vai engatinhando para outras opções, tá certo? Eu até fiz dois aqui, já tá dois embaladinhos, ó. Embalagens diferentes. Um tá num papel, né, num cone, no papel de cone mesmo, e o outro eu coloquei num saquinho, porque eu falei assim, esse daqui ele é mais caro, tá, gente? Gabi, para mim tô começando, o valor não tá acessível, então você pode colocar num saquinho tranquilamente, causa o mesmo efeito. Os dois servem para embalar, a gente vai embalar. Primeiramente, quem tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem aí pra gente. A Lu tá hoje aqui comigo, a Renata hoje tirou o dia off para ela. Então, a Renata hoje tá tranquilinha. Se alguém tiver alguma pergunta, fala aí para mim que a Lu responde. Tranquilo? Vamos começar. Não se preocupe com a receita é muito fácil. É uma trufa tradicional que a gente vai... na verdade, é uma ganache que a gente vai fazer. Por quê? Porque eu gosto dela mais cremosa, tá? Na hora que a pessoa vai morder o cone, eu gosto dele ser mais cremoso, mas nada te impede, de repente, fazer uma trufa um pouco mais firminha, tranquilamente, tá certo? Tem uma forma aqui que, na verdade, é uma forma viradinha. Não era essa bem que eu queria, mas, enfim, é a que veio, tá? Mas tem uma forma que você consegue encaixar. Esse daqui eu também consigo encaixar meu cone, porém, meu cone vai ficar de ladinho, tá? Tem uma não, que eu coloco e meu cone fica reto, legal pra gente que trabalha com isso também. Porém, Gabi, eu não tenho condições de comprar. Não seja por isso. A gente pega um copinho, uma tacinha e coloca o cone. E o cone fica tranquilo, normalzinho aí, de pé, pra gente poder trabalhar, tá certo? Vamos começar então, tá? Eu já tenho aqui o meu chocolate, que eu já derreti, já fiz o choque térmico, já fiz a minha temperagem. Gabi, não quero trabalhar com chocolate nobre. Posso usar cobertura fracionada sabor chocolate? Pode. Não vou falar para você, não. Pode usar. Só que tem diferenças aí, mas hoje não vem ao caso. Mas se você quiser usar cobertura fracionada, fique a seu critério, tá? Tenho aqui meu chocolate que eu vou levar para o micro-ondas para derreter. Vou levar por 30 segundos. Vou tirar, vou mexer a filota aqui hoje, ela vai me ajudar. Ela vai levar para mim para o micro-ondas. Eu queria só mostrar para vocês, assim, eu tenho dois tipos de cone, tá? Um é o cone tradicional, que a gente compra, aquela casquinha de sorvete. E esse daqui eu achei muito legal. Na verdade, eu comprei pela internet, eu não me atentei, mas eu achei muito legal. Por quê? Esse daqui, ele é um cone, uma casquinha, né? Que ela é 0 açúcar, 0 lactose. E eu achei muito legal. Por quê? Vai que, de repente, ali eu tenho um cliente que tem intolerância à lactose e tem alergia à lactose. Mas se eu trabalho com chocolate normal e meu cliente tem alergia à lactose, eu recomendo que você não trabalhe com esse tipo de cliente, porque onde você trabalha pode ter traços da proteína do leite, pode ser o que cause esse problema, então eu não recomendo. Porém, você pode falar assim, olha, eu trabalho com produto 0 lactose, porém pode haver traços de lactose. Então, uma pessoa que de repente tem uma alergia, tem uma dieta, não tomo leite por N motivos, isso aqui, aí ok. Então, eu achei muito legal isso, ele também não tem açúcar. Lógico, se meu cliente tem esse problema, eu vou adaptar meu chocolate também, tá? Então, mas enfim, só para um parênteses para vocês, eu achei muito legal esse cone, tá? Essa casquinha que ela é 0 açúcar e 0 lactose. E temos a casquinha tradicional. Mas existem vários tipos no mercado. Você pode fazer com cascão, né? Cascão é aquela casca maior, né? Você pode fazer, não tem problema nenhum. Fica aí seu critério. Tem casquinha maior, tem menor, tá?
Então, é isso. A Filó tá ali derretendo o chocolate pra gente. Já derreteu? Não? Então tá ali derretendo que a gente vai fazer a nossa ganache. Eu já tenho uma ganache aqui porque eu quero que minha ganache descanse um pouco antes de eu poder trabalhar com ela. Então eu já tenho uma ali descansada, ok? Mas vamos fazer o quê? Vou banhar o meu cone, tá? Eu tenho um garfinho, que é um garfinho que eu banho pão de mel, chocolate. Porém, você pode usar qualquer garfinho, tá? Só vou aqui mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Primeira coisa, eu tenho até um aqui solto, tá? O que é importante? Eu preciso vedar bem aqui o meu fundo. Por quê? Se eu não vedar bem o meu fundo, o que acontece? Vai passar o chocolate, o recheio, que ele é úmido, e ele vai amolecer a minha casquinha, não é isso que eu quero, tá? Ah, Gabi, mas é muito fininho lá embaixo. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, posso vir com um saquinho para tentar chegar até o fim, ou então também eu posso deixar um pouquinho aqui embaixo de chocolate que ele vai vedar, tá bom? Então, o que eu faço? Ó, eu tô com meu chocolate aqui, ó, eu venho bem fininho aqui para tentar chegar o mais fundo possível. Esse cone, ele é um pouquinho menor, tá? Mas não tem problema, porque eu deixo ele com um pouco de chocolate. E aí eu preciso vir aqui, ó, e vedar, colocar o máximo de chocolate possível. Pus meu chocolate, ele tá todo completo de chocolate. Tá vendo? Eu posso vir de duas formas, tá? Minha mão tá limpa. Então, eu tenho um prato aqui. Vou colocar ele aqui. Tenho duas formas. Eu posso vir, coloco ele aqui no Pirex. Meu Pirex hoje tá até o transparente, justamente para vocês poderem ver. Eu vou até num prato para mim, eu vou despejar o próximo no prato, porque aí um prato de vidro mesmo, porque aí o próximo eu vou despejar no prato, que eu acho que fica mais fácil. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui com o meu garfo, é um pouco de malabarismo aqui. Acho que vou precisar de uma faquinha, por favor. Eu vou vir com uma ajuda de uma faca. Com ajuda. Eu podia usar um utensílio aqui super fácil de tirar, mas se você está começando, você não vai ter. E por que não trabalhar com o que a gente tem em casa? Eu tenho uma faca que eu uso para cozinha. Eu pedi, por quê? Porque eu já preparei coisa hoje. Essa daqui não é a primeira vez que eu estou mexendo com chocolate hoje. Então, foi para lavar, por isso que eu já pedi, tá? Então, ó, eu posso vir, ó. Opa. Ele vai escorrer um pouco. Tá, ó. Por que eu bato? Para tirar o excesso do chocolate. Tá? Ó. Ele encaixa. Eu posso fazer assim, ó. Tá? E aí eu venho aqui, vou dar uma tombadinha nele para eu tirar. Se por algum motivo aqui do lado ficou sem, ó, eu posso vir fazer assim. Eu vou fazer com prato. Vou colocar aqui. Lu, acho que fica melhor assim, né? A Lu, dá um help aí. Eu acho que esse é do mesmo tamanho. Esse daqui, eu acho que ele é um pouquinho mais larguinho. Eu vou usar esse também. Não, mas vamos lá. Eu tô usando o chocolate nobre, tá? A cobertura fracionada é um pouquinho mais fina, mais fluida. Pode usar? Pode usar, não tem problema nenhum, tá? Fica a seu critério, tá? Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Tô com ele aqui, aí eu vou jogar lá embaixo. Porque eu quero vedar ele embaixo. Então, ó, eu posso dar leves batidinhas, porque dando leves batidinhas, eu tenho certeza. Se eu colocar na luz, assim, eu percebo que ele ficou um pouco mais escuro, tá? Eu dou leves batidinhas para quê? Porque essas batidinhas, elas vão fazer também com que o meu chocolate, ele não
tenha nenhuma bolinha. E aí que o chocolate consiga ficar em toda a superfície, tá? Então, ó. Vou fazer aqui no banho, tá? Então, ó. Venho aqui, vou tirar o excesso do chocolate. Tem várias formas de você banhar. E você, quando você for fazer, você vai escolher a melhor forma que você quiser. Não, tem aqui. Eu vou colocar no prato. Eu podia estar de luva? Podia. Esqueci a luva. Pior que a luva tá aqui do lado. Mas eu esqueci a luva, tá? Então, por isso que eu tenho aqui um Perfex ou um papel toalha para eu poder secar minha mão. Vocês estão vendo que eu tô chacoalhando para quê? Para tirar o excesso do chocolate da minha casquinha, ok? Vou colocar ele aqui no prato e vou dar o banho. Você pode, a Filó tá aqui falando, você pode pôr numa grade. Pode, você pode colocar numa grade, se você tiver uma grade que você só trabalhe com isso. Não é aquela grade da churrasqueira lá de fora, tá, gente? Por favor. Então, você pode... Ah, Gabi, eu tenho uma grade que eu faço bem casado, que eu... Quando a gente faz bem casado, a gente faz o bolo, normalmente a gente coloca numa grade para esfriar, certo? Pode ser essa grade. Fica a seu critério a grade que você for usar, desde que seja desta linha que a gente trabalha com chocolate. Fica a seu critério, tá? Aí, eu preciso vir e tirar ele do meu vidro. Eu inverti, né? Eu tô com a faca. É assim mesmo, gente. Ó. E aí eu venho e coloco ele aqui, tá? A Lu falou, grade somente que é a grade que a gente usa para doce. E é a grade que a gente usa para doce. Não me venha com a grade do churrasco. Que vai ficar chocolate sabor picanha. Hein, já pensou? A picanha tá cara? Não. Sabor... Uma carninha é gostosinha, né? Que nem eu não gosto de picanha. Eu prefiro outra carne. Então, fica com a carne que você gostar. A Nilce perguntou, pode banhar todos por dentro primeiro e depois banhar por fora? Ou o banho tem que ser... Não, fica a seu critério, Nilce. Se você falar, não, eu quero banhar tudo dentro, banha todos dentro, deixa separado e depois você vem com banho todos por cima. Fica a seu critério, tá, gente? É o que eu tô falando. Você vai banhar conforme você acha. Porque eu sei que às vezes eu tenho que ficar aqui parando, esperar ele cair. Por isso que a opção da grade. Por quê? Quando eu banho ele aqui, eu ponho... Quando a gente faz brigadeiro, você às vezes tem muitas latas para fazer, você não coloca um e põe assim várias latas para cair o brigadeiro? Eu já vi fazendo isso, muita gente fazendo isso. Então é a mesma coisa, você banha todos no meio, coloca na grade, ele vai caindo. E aí depois você vem com um banho todo nele, tá? Você vai ver como é o melhor para você usar. A gente está passando o tradicional, tá? Mas você fala assim, Gabi, eu posso usar alguma coisa para poder colocar na casca por fora, um crocante? Pode, você vai usar a sua imaginação. Tá? O que eu trago para vocês são ideias de como começar. É aquele ditado, eu ensino a pescar, eu não pesco para você, nem por você. Estou te dando a linha, né? A linha, a minhoca, e você vai banhar. E você vai pescar, e é a mesma coisa. Eu vou te ensinar a pescar e você vai pescar. Eu estou te dando a ideia de como começar, tá? Então, é bem legal. Nossa, fui tirar esse negócio do fundo do baú, né? Bom, aqui eu vi que lá no fundinho, tá? Na hora que eu for rechear, eu posso ver se ele está totalmente vedado no fundo. Se não tiver totalmente vedado no fundo, o que eu posso fazer? Eu vou lá, coloco um pouquinho de chocolate e recheio, tá? Então, ó. Vou levar esses dois aqui para a geladeira. E aí, enquanto eu banho esse, a hora que aquele lá sair, a gente já recheia, tá? Gente, tranquilo até aqui? Super, né? Eu preciso, então, de um pedacinho de papel manteiga, por favor. Que esse foi pra geladeira. Que a gente trabalhou com chocolate já hoje, né? Então, eu já tenho, tipo, uns pratos já prontos com papel manteiga pra gente poder colocar. Então, Gabi, posso rechear de brigadeiro? Pode, fica uma delícia.
Tem vários sabores aí que você pode, e você pode, faz 2, 3 sabores, depois vai acrescentando sabores para quê? Para que você consiga uma clientela. Então, assim, quando eu falo em chocolate nobre, eu estou dizendo o quê? Que na composição do chocolate, que as empresas elas não vão falar, eu acredito que deve ter no mínimo 25% de composição do cacau. Manteiga de cacau, massa de cacau e além do leite, além do açúcar, provavelmente também vai ter algumas gorduras. Algumas marcas nacionais, elas colocam gordura na composição, tá? Falei que eu entendo justamente porque o nosso clima é doido e é isso, tá? Mas tem algumas marcas que não tem, você pode optar. Quando eu falo de cobertura fracionada sabor chocolate, por quê? Porque se ela tiver algum componente do cacau, é menos de 25%, normalmente é um pouquinho só da massa de cacau em pó, alguma coisa assim, para dar um saborzinho. Então é gordura, açúcar, leite e algum saborizante. Bom, mas enfim, então vou banhar o nosso último, tá? Vou até o fim dele. E aí a gente vai fazer o nosso ganache, tá? Que eu vou deixar ele aqui separadinho, porque nós já temos um ganache, certo? Então, ó, para ter certeza de que todo ele está, ó, bato e vou deixar cair todo o meu excesso. Vou colocar aqui, enquanto ele vai caindo, eu venho tá? E venho colocando todo o meu chocolate. Esse daqui é o jeito que eu tô mostrando para vocês, mas eu falei que tem vários outros. E você vai vendo qual é a melhor opção para você poder banhar o seu corpo. Gente, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tô usando um garfo e uma faca para passar, porque para você que está começando, ai, Gabi, eu preciso de algum utensílio mais caro? Não, você consegue trabalhar com esse, tá? E tem que ficar super bem vedado. A Lu colocou aí, por quê? Porque senão ele vai amolecer e a durabilidade dele vai ser pequena e não é isso que a gente quer, tá? Então, vou despejar aqui, tá? Eu fiz uma melequinha básica, não tem problema. Este vai para a geladeira. A Lu perguntou por que tem que vedar bem o chocolate com cone. Quando a gente veda bem, não vai passar umidade do recheio para o cone, e o cone, então, ele não vai amolecer antes do tempo, tá? Como assim, Gabi? Pode ser que ele amoleça? Pode, dependendo da validade do seu produto. Não vou entrar em validade, mas o armazenamento, deixou na geladeira. E você deixou na geladeira, ele provavelmente vai amolecer. O que eu recomendo você tem um ponto de venda, abasteça seu ponto de venda toda semana. Por quê? Porque o cliente que for consumir, que for comprar, ele vai ter um produto fresco toda a semana, tá certo? Então, eu sempre recomendo, vamos fazer uma quantidade menor e abastecer toda semana, eu acho melhor, para você não ter problema, porque você não sabe como que a pessoa que está comercializando o seu produto, como que é o armazenamento desse produto. Simples assim. Então, ó, tem o meu chocolate, que a gente pulou para a casca, agora a gente volta para o recheio. Então, eu já tenho aqui o meu chocolate e meu creme de leite. Posso pôr algum destilado? Posso, não vou pôr. Mas você pode colocar um destilado, não tem problema, tá? Qual que eu posso usar? Eu posso usar rum, eu posso usar uísque, eu posso usar uma cachaça, eu posso usar um gin. Eu tenho um gin ali olhando para mim. Posso usar, tá? O destilado, ele vai me dar uma validade um pouquinho maior, uns 2 dias, tá? Não mais do que isso, mas a gente tem que ver a respeito de, às vezes, criança, alguma coisa assim, a gente tem que tomar cuidado para poder colocar algum tipo de bebida, tá? Quando eu falo de chocolate nobre, minha composição, ele tem que ter mais que 25% de alguma composição do cacau. Manteiga de cacau, massa do cacau, licor do cacau, tá? Mas as empresas, elas não vão falar qual é a porcentagem, então a gente tem que acreditar no que vem na embalagem. Algumas das marcas vêm assim, 40% de cacau, 50% de cacau, então a gente deduz que tem essa quantidade.
No chocolate nobre, não deveria ter gordura vegetal. Porém, eu falei que eu entendo que as marcas coloquem, já que hoje nós estamos outono, quase inverno. Hoje já bateu aqui no meu termômetro 31 graus. Outono, 31 graus. Tá meio estranho, já amanhã já vai fazer frio. Se a gente não aguenta, quem dirá o coitado do chocolate? Certo? Que é sensível. Então, eu entendo sim que algumas marcas coloquem, porém, não sabemos a quantidade. O que a gente pode fazer é, se eu compro uma marca sempre, por algum motivo ela mudou a composição, pode acontecer. Senti um sabor a mais da gordura, eu já não compro nessa marca, porque eu já percebi que então eles colocaram mais gordura, eles não baratearam o preço, eles mudaram e ainda colocaram gordura. Tá? Então, é isso. Agora, a cobertura fracionada sabor chocolate, então ele tem que ter menos de 25% de composição do chocolate, tá? Mas elas não vão colocar o chocolate porque vai encarecer para elas e não é isso que elas querem. Então, a composição da cobertura fracionada sabor chocolate é açúcar, é gordura vegetal ou gordura de palma, né? Leite, açúcar, algumas acabam colocando um pouco de massa de cacau, mas uma quantidade pequena. Então, é isso. Eu acho que deu para entender, né? Então, é isso. O que eu coloquei aqui na minha ganache? Fiz uma ganache básica. Creme de leite e chocolate. Quanto? Eu coloquei 100 gramas de creme de leite e 100 gramas de chocolate. Tá? Estou fazendo uma quantidade pequena. Por quê? Para você também que vai começar, Gabi, estou começando agora. Teste as receitas. Mas você está testando? Eu estou testando. Estou fazendo aqui com vocês. Porém, eu sempre falo para as minhas alunas, a gente precisa testar as receitas. Por quê? Esse daqui, se eu não usar tudo agora, não tem problema, porque eu tenho algumas coisas para fazer e eu vou usar ele. Mas eu preciso saber. Eu tenho que fazer a quantidade certa que eu vou usar para os meus produtos, para que também não fique aí rolando de um lado para o outro, porque produto parado é desperdício de dinheiro. Tenho o meu cone aqui, o primeiro cone que nós banhamos. Eu já tenho ele aqui do meu lado. Falei para vocês que eu posso fazer de 2 jeitos, eu vou fazer de 2 jeitos. Um eu vou colocar aqui e o outro eu vou colocar aqui. Tá? Eu tenho uma faquinha e aí, ó, eu vou tirar aqui. Cuidado, eu coloquei a mão direto e ele vai ficar um pouco opaco. Não é correto, tá? Mas eu vou colocar um outro aqui, tá? Por quê? Porque se você não tiver esse, que na verdade o certo seria ele ficar assim, você pode usar um copo, tá? Tô usando o que eu tenho em casa. Eu tô começando, eu não preciso gastar dinheiro com isso agora. Eu já tenho o meu recheio, que eu fiz um pouco antes, ele já está estabilizado, ele está mais cremoso, dentro de um saco de confeitar, porque é a melhor opção. Se eu vir com a colher e colocar, vou vazar tudo, vou fazer uma sujeira, uma meleca, e vai ficar tudo melado. Então, ó, eu vou colocar lá no fundo, ó, e venho puxando e venho subindo. Tá? Ó. Pessoal do Insta, deu para ver? Deu, né? E aí eu venho subindo. E vou fazer a mesma coisa com este. Ah, eu falei para vocês, né? Que eu ia ver no fundo dele. O fundo dele, para mim, esse daqui não. O que eu vou fazer? Vou vir com uma colher. Aqui, ó. E vou colocar lá no fundo um pouco do chocolate. Para ter a certeza de que ele vedou totalmente. Tá? Eu não poderia colocar a mão no cone agora, porque o chocolate ele precisa ainda estabilizar. Mas eu tô mostrando para vocês, por isso que eu coloquei. O certo seria a gente esperar um pouco, colocar uma luva para poder comer. Venho com o meu chocolate lá embaixo, ó, e venho colocando e venho subindo. Tá? Vi o meu recheio já aqui em cima, paro. Vou vir com o meu chocolate, ó, e vou fechar. Tenho que tomar cuidado e ele tem que estar totalmente fechado, o chocolate. Cuidado com o excesso para ele não cair, tá? Mas eu venho fechando ele totalmente. Aqui meu copo, ele tem um negocinho aqui
Então, vou deixar ele aqui no copo e vou fazer a mesma coisa com esse outro. Porém, esse outro, ele tá de ladinho, eu tenho que tomar cuidado também. Então, ó, venho, fecho bem. Como ele é de lado, ele vai dando uma escorridinha, lembra? O que eu vou fazer? Agora eu vou levar ele para a geladeira, porque ele precisa cristalizar. Alguma dúvida até aqui, gente? Ok. Como montar o nosso cone? Posso colocar. É que o meu, eu fiz ele tradicional. Então, por ser tradicional, eu não vou colocar nada por cima dele. Poderia fazer de brigadeiro, eu coloco um granulado por cima. Poderia fazer de Oreo, eu posso colocar um chocolate com Oreo por cima. Como você quiser. Já tenho esse outro daqui. Mas eu não vou... Deu para entender? Ou vocês querem que eu recheie esse de novo? Eu quero que vocês me falem. Se até aqui se ficou tranquilo para eu poder já cortar o nosso... Fala para mim rapidinho se vocês querem que eu faça mais desses dois. Senão eu já vou cortar aqui o que eu já tenho recheado. A Jéssica fez uma pergunta muito legal. Opa! Ela perguntou assim, e se eu não quiser tampar em cima? Você pode não querer tampar em cima. Aí, você tem que vedar muito bem, tá? E aí, o que acontece? Você pode colocar, de repente, bala de marshmallow, não? Aqueles marshmallow, canudinho, tudo. Você pode fazer ele aberto, decorar ele por cima e pôr para venda. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque como ele não vai estar fechado, sujeira, poeira, nada, pelinho, nada cair. Tá? Você pode fazer, e aí você pode cobrir ele, de repente, com um plástico filme ou com um saquinho. Fica a seu critério. Mas você pode fazer ele aberto. Você pode fazer ele para festa de aniversário, alguma coisa diferente. Aí, meu cliente pediu, sei lá, uma mesa de doces. Agora não, acho que não é tão comum, mas antigamente era muito comum mesas de doces. E você pode colocar na mesa de doces tranquilamente. A ganache que eu fiz, eu recheei. Eu banhei ele apenas com chocolate nobre que eu tô usando, mas você pode usar a cobertura fracionada. Eu usei o chocolate, na verdade, eu fiz uma mistura de ao leite com meio amargo, que seria um blend. Você pode usar você pode usar o chocolate branco, o que você quiser, tá? A Carol falou, quando eu não fecho, eu tenho um prazo de validade menor, porque o meu recheio fica exposto, e é verdade. Por isso que eu falei, você vai fazer para um evento? Pode, você pode ainda montar na frente do seu cliente. Tá? Ou então, foi o que eu falei, vou fazer uma mesa de doces para um aniversário, então eu posso colocar, sei lá, coloca a quantidade ali, deixa meio que armazenado e conforme for precisando, você vai repondo para ele também não ficar exposto aí, né, no ambiente, tá? Eu vou só passar aqui nessa minha faca para eu tirar o chocolate que eu tinha. A minha ganache, eu acabei de fazer. Ó, essa daqui tá, já deu uma firmada, mas a ganache normalmente ela fica um pouquinho mais mole. Tá? Então, ó. Ok? Essa minha ganache, de eu manusear, minha mão tá quente, ela já fica um pouco mais mole também. Deixa eu mostrar. Ela já deu uma amolecida de eu armazenar, mas ó. Tá? Ela firma, tá? Ela ficou um montinho. Diferente desta daqui, que eu vou pôr aqui numa espátula. Ela não vai ficar... Opa, tem um pedacinho aqui. Ela não vai ficar montinho, ó. Ela escorre. Por isso que eu preciso deixar a minha ganache dar uma descansada, tá? Aquele da geladeirinha não tá bom não, tá? Então, tranquilo. Ó, vou tirar aqui porque eu vou, então, cortar. O pessoal falou já para meter bronca no cortar aí os nossos cones, tá? Esse daqui,
Ele é um papel meio estranho, tá? Tanto que isso porque a minha casquinha ela é pequena e ela não vedou tudo. Ela não fechou tudo, então eu vou cortar esse, tá? Mas esse daqui, o que eu posso fazer? Eu posso usar aquele cone que é maior. A Nilce perguntou a durabilidade, quantos dias fora da geladeira, se for recheado com a ganache. Nilce, a ganache, gente, eu coloco uma margem de segurança. Por quê? Porque é que eu falo assim, se eu armazenar aqui dentro de casa, eu sei como eu vou armazenar. Se eu for colocar para venda, eu não sei como a pessoa vai armazenar. E se a pessoa que for comprar, eu também não sei como que a pessoa vai armazenar. Então, eu coloco 7 dias, tá? Eu prefiro pecar pela precaução e colocar 7 dias e meu cliente consumir sem problema nenhum, tá? Mas você pode, por isso que eu falei, eu prefiro entregar toda semana para o cliente e ele consumir um produto fresco que não vai ter nenhum tipo de problema. Mas é o que eu falo para as minhas alunas, a gente tem que testar a validade. Por quê? A Carol, que mandou mensagem aqui, que eu falei para vocês, ela é minha aluna. Ela é de Santos. Santos, ele é úmido. Santos é abafado. Então, tem uma umidade diferente de onde eu tô, que é em São Paulo. A Valdirene, que mandou mensagem pra gente lá em cima, ela também é uma das nossas alunas, ela mora no sul. O sul não é tão úmido, o sul é mais frio. Então, tudo tem diferença. Então, é importante a gente testar, tá? A mesma coisa de preço. Para fazer o preço que eu vou cobrar, eu preciso testar, porque eu preciso saber quanto que eu vou pagar esse cone, por quê? Eu vou falar para vocês, esse daqui, que ele é 0 açúcar e 0 lactose, eu paguei R$ 5,49 com 18. Esse daqui, que é o tradicional, que vem 2, 4, 6, 8, que vem 18 ou 20, alguma coisa assim, eu paguei 7. Tá? Então, a gente tem que ver. Por quê? Esse daqui eu comprei numa loja, esse daqui eu comprei em outra. Então, tudo tem diferença de quanto que eu vou usar. Ah, eu tô usando chocolate, certo? Ah, mas eu comprei chocolate na promoção, mas eu não vou colocar o preço do chocolate de promoção. Mas se eu for usar cobertura fracionada, é outro preço. O recheio que eu vou usar é outro preço. Então, até para você calcular quanto que você vai cobrar, você tem que testar. Tá certo? Vou cortar. Ele vai quebrar, porque é normal que ele vai quebrar, porque ele é casquinha de sorvete. Esse daqui, eu deixei, ele pegou uma bolha e ele não foi o recheio até lá embaixo. Tá? Pode acontecer? Pode. Por isso que a gente sempre fala, a gente sempre tem que deixar ele escorrendo um pouquinho mais. Esse daqui, ó, ficou uma bolha que fechou ele aqui e não veio o recheio até embaixo. Tá? Mas ele ficou bem recheado. Eu vou cortar um. Peguei esse daqui da geladeira. A Jéssica perguntou por onde que eu peço as casquinhas. Na verdade, eu compro em lojas especializadas que vendem chocolate, coisas de confeitaria. Tá? Tem uma loja que eu compro, que é lá na Zona Leste, que eles entregam, inclusive eu comprei e me entregaram esses dias. E tem uma loja que tem uma rede, né, que tem várias lojas em São Paulo, que aí lá eu agora que eu fiquei sabendo que eles têm compra pela internet, mas antigamente eles não tinham, então eu tinha que ir até a loja para comprar. Mas tem algumas lojas assim que vendem também. Então, você precisa ver, às vezes, aí perto da sua casa onde que tem. A loja que eu compro pelo site, não é assim. Ela tem a taxa de entrega. Porém, você tem que pensar, se você vai sair, você vai gastar dinheiro se você vai de transporte público, ou se você vai com seu carro, tem o combustível, tem o desgaste, tem o tempo, tem tudo isso. E, às vezes, o entregar, às vezes, é mais barato. Júlia, o recheio da ganache. Lu, marca aí para mim, aí você posta, por favor. Eu fiz uma quantidade menor, tá? Eu usei 100 gramas de creme de leite, o HT, aquele de caixinha, e 100 gramas de chocolate. Se você quiser colocar algum destilado, coloca 2,5 ml de destilado para não ficar muito forte, tá certo? E o chocolate que você vai usar para você poder banhar o seu cone, tá bom? Vou colocar aqui, eu acho que é mais fácil para cortar. Vou cortar esse daqui, vamos ver como que ele ficou. O outro criou uma bolha de ar. Opa. Esse já não ficou bolha de ar. Eu falei, ele quebra porque ele é casquinha,
Ele não ficou uma bolha de ar. Ele ainda não cristalizou o suficiente, a Filó está aqui falando. Ele precisava cristalizar um pouquinho mais, ele deu uma quebradinha, tudo. Normal, vou levar bem pertinho da câmera para vocês verem. Minha mão está até melecando. E aqui também. Totalmente recheado. Eu precisaria deixar ele um pouco mais para ele firmar, até mesmo na geladeira. Ô, Fabiana, quanto tempo de geladeira a ganache? Você pode deixar ela tanto na geladeira quanto fora, tá? O fora da geladeira, ela vai demorar um pouquinho mais para ela estabilizar, mas ela vai ficar numa consistência de temperatura ambiente. Tem uma diferença aí, tá? Mas você pode deixar aí umas 4 horas de geladeira, mais ou menos, para firmar. E se você for deixar ela em temperatura ambiente, você vai deixar ela um pouco mais, que ela precisa estabilizar mais, aí pelo menos umas 8 horas. Tá, Fabiana, a primeira casquinha que eu cortei, ela criou uma bolha de ar e ela não deixou o recheio ir até o final, tá? Aí ela perguntou se ele murcha mais rápido. Ele não vai murchar, por quê? Porque eu vou chegar bem pertinho, ele cobriu totalmente a minha casquinha, então isso não vai correr o risco dele murchar mais rápido, tá? Porém, como ele não vai estar totalmente cheio, pode ser que ele pegue alguma umidade. Então, por isso que, quando acontecer isso, o que a gente pode fazer? Pega um palito de churrasco, dá uma chuchadinha, para ter certeza de que não ficou nenhuma bolinha de chocolate, tá? Então, assim, coloquei, posso vir com uma faquinha fininha ou com um palito de churrasco, chucho, estouro essa bolha e tiro, porque aí vai deixar o chocolate todo escorrer. Tá bom? O que mais? Nilceia, na verdade, eu até falei assim, para você fazer, eu acho muito difícil eu falar por quanto você vender, porque tem N fatores. Aonde você mora, o tipo de ingrediente que você compra, a sua região, porque assim, Gabi, sei lá, se eu moro aqui, eu moro na Zona Sul, tá? A Zona Sul é grande, é enorme, tem diversos bairros na Zona Sul. Mas eu moro aqui do lado do Campo Belo. É um bairro de poder aquisitivo maior. Se eu for vender, de repente, numa faculdade da região, eu vou vender por um pouco mais de valor. Gabi, mas assim, se eu moro, de repente, no extremo sul, ali, Parelheiros, aqueles lugares, aqueles pedaços que são o pessoal que tem um poder aquisitivo menor. Eu não posso vender pelo preço que eu vendo aqui. Eu também não vou comprar o produto para produzir, que eu compro aqui na Zona Sul, onde eu estou, preço que eu vou comprar lá. Então, assim, eu tenho sempre que testar para eu poder saber por quanto que eu vou gastar para eu poder repassar. Repassar não, né? Porque tem todo um como que eu vou fazer. A Renata, não sei se vocês já acompanharam as lives da Renata. A Renata, ela cuida de toda essa parte de financeira, parte administrativa, valores, tudo. Muitas vezes a gente pergunta, às vezes eu pergunto, Renata, qual que é o valor tal para eu poder vender? Por quê? Porque ela que cuida de toda essa parte, ela que cuida de toda a parte das planilhas de preço, tudo isso. Vou mostrar para você aí, Fabiana, acho que a Fabiana que perguntou, né? A respeito da bolha, para mostrar que, mesmo ela com a bolha, ela ficou totalmente de chocolate. Você consegue ver? Ó, tem uma camada de chocolate. Então, essa camada de chocolate impermeabilizou e meu cone não vai ficar murcho por causa disso. Tá certo? Gente, consegui responder todas as dúvidas? Se alguém fez mais alguma pergunta e passou aí que eu não vi, manda mensagem. O valor varia conforme o recheio você vai usar. Eu estou usando um básico. Um ganache de chocolate. Gabi, brigadeiro é mais barato? Brigadeiro não é mais barato, tá? Mas você vai precisar... Depende também do leite condensado que você vai usar, o chocolate que você vai usar. Então, assim, tem diferenças, sim, e a gente precisa testar para a gente ver qual o recheio a gente vai usar e qual o valor do recheio que a gente vai usar. E a validade do recheio, porque pode sim, algum recheio pode ter uma diferença aí de validade. Tá certo? Gente, então, eu acho que é isso. Então, por hoje é só. Muito obrigada por quem esteve comigo hoje.
Para quem está entrando, seja bem-vindo. Beijo para vocês e até amanhã.